detetives! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Preparados? Então, por favor, abrindo lá na lição de casa, página 117. E aí, detetives, conseguiram descobrir como adivinhão? Vocês conseguiram descobrir como o adivinhão desmascarou os ladrões da coroa do rei? Não conseguiu? Então eu vou te explicar. Vamos fazer a leitura aqui então, ó. Os homens foram presos. Lembrando que isso é uma continuação lá da lição de casa 6, né? Tem que fazer a lição de casa 6 para entender a lição de casa 7. A lição de casa 6, né? Dando uma pincelada, né? Conta a história do adivinhão, que era um homem muito sabido, mas que ele não estava se dando bem, né, nos negócios. Aí ele resolve ir por aí, mundo afora, atrás, né, enfim, de alguma prosperidade. E ele se intitula como adivinhão, e ele foi parar num palácio, e usando da astúcia, o rei fala que lá tem muitos ladrões, ele vai desmascarando os ladrões, até que um rouba a coroa do rei. Aí o que ele faz? Ele pega um galo, diz para todo mundo lá que mora, que trabalha no palácio, que é um galo com poderes, um galo encantado. Ele cobre o galo e fala que todo mundo tem que passar a mão naquele galo. E diz mais, ele diz que quando o ladrão tocar no galo, o galo canta, desmascarando então o ladrão. Mais ou menos isso aqui. Voltando então aqui, para a história, né? Continuando, os homens foram presos, né? Por que eles foram presos? Olha só, depois que todo mundo passou a mão no galo, ninguém viu se eles passaram a mão no galo, porque o galo estava propositalmente coberto com uma toalha. Muito bem, depois que todo mundo passou a mão no galo, o sábio pede para todos mostrarem as mãos. As mãos limpas, ele fala assim, pode prender, são os ladrões. Por quê? Porque a gente volta naquele velho ditado, quem não deve não teme. Quem não roubou, simplesmente passou a mão no galo. Só que o galo estava sujo. A partir do momento que a pessoa passava a mão no galo, porque ela não tinha medo de nada, ela não tinha roubado nada, o galo, né, não tinha poder nenhum, só que sujava a mão. Ou seja, quem não estava devendo nada não tinha medo, então sujou as mãos. Os ladrões ficaram com medo que o galo cantasse, então eles fingiram colocar a mão no galo, mas não colocaram, ou seja, as mãos ficaram limpas, porque ninguém sabia que o galo estava sujo, com fuligem de panela, ninguém sabia. Quem pôs a mão, sujou a mão. Os bandidos não sabiam disso. Olha que interessante, né? Ele usou de artimanha. É o que está escrito aqui, ó. Os homens foram presos e eram eles mesmos. A coroa foi achada. O adivinho explicou a manobra. O galo estava coberto de queimado de panela. Sabe aquela fuligem de fogueira? Então, emporcalhando, sujando a mão de quem lhe tocasse nas costas. Os dois ladrões não quiseram arriscar a sorte, gente, e por isso fingiram apenas fazer o combinado, ficando com as mãos limpinhas. O rei deu muito dinheiro ao adivinhão e este voltou rico para a sua terra. Venceu na vida, né? Não foi muito bem nos negócios, mas aí acabou tendo um final feliz. Entendeu a história? Ele usou de esperteza, ele usou de artimanha, tá bom? Então, perguntinha. Então, seu palpite estava correto? Afinal, o que aquele galo colocado sobre a mesa tinha de especial? Ele não era mágico, ele não era nada disso, gente. Ele era apenas um galo sujo. Quem colocasse a mão ia se sujar. O galo não tinha nada de especial, apenas estava sujo de fuligem, como parte do plano do adivinhão. Os ladrões caíram, né?
Porque justamente os dois homens que ficaram com as mãos limpas após tocar, eles não tocaram, né? O galo foram considerados culpados. A toalha tinha um propósito, né? Porque se o galo tivesse sem toalha, todo mundo tinha que pôr a mão, né? Mas como ele pôs a toalha, o ladrão, que também normalmente é mentiroso, ia falar que tocou e não tocou, ninguém ia saber, porque tinha uma toalha ali. Olha que esperteza, né? Então, ó, os culpados ficaram com medo de tocar no galo. Como o galo estava coberto, apenas fingiram, né, que tocaram no galo, pois tiveram medo que o galo cantasse. Aquela velha história: se eu estiver andando na rua e ver um policial, eu não vou mudar, atravessar, né, a rua, voltar para trás. Por que não voltar? Porque quem não deve, não teme. Agora, olha que interessante, né? O ladrão, quando ele está andando, ele não está roubando ninguém, mas ele vê um policial, ele atravessa a rua, ele volta, ele faz outras coisas, porque é aquela velha história, né, gente? Quem não deve, não teme. Bacana essa história, né? Muito legal, né, detetives? Continuando então. Vamos voltar agora para a página 30. Página 30 e 31. Tem uma produção de texto bem bacana. O que você vai fazer? Você vai criar uma personagem para nossa história, tá? A gente vai voltar ao caso das carteirinhas, né? Ao sumiço das carteirinhas. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai inventar aqui na página, abre aí, por favor, na página 30 e na página 31. Aqui a página 30, eu vou explicar para vocês, ó. Você vai inventar uma nova personagem. Pode ser um detetive, pode ser uma detetive, tá bom? Aí o que você vai fazer? Usar a sua imaginação, tá bom? Como? Inventa aí. Nome completo. Eu coloquei aqui, ó, o meu desenho, porque eu estou construindo aqui a minha personagem. Então, para mim, vai ser um detetive e ele é assim, de idade, careca, narigudo, tá bom? Então, esse aqui seria baixinho, gordinho, esse é o meu desenho, tá bom? O seu não precisa ser igual ao meu, você pode pensar em um detetive alto, enfim, pode ser uma mulher, por que não, né, gente? Só que você vai dar um nome completo para ele, tá bom? Lembrando que nome é sempre com inicial maiúscula. Características físicas, né? Por exemplo, eu poderia falar aqui do meu desenho, que ele é baixinho, gordinho, careca, narigudo, são as características físicas, tá bom? Características físicas. Aí o que eu vou fazer? Você viu que do lado aí tem esses quadrinhos, não tem? Então, você vai pegar uma folha e fazer desenhos e colar nesses 4 quadros que tem aí, ó. Tem 1, 2, 3, 4 lá na página 31. Olha para a página 31, tá bom? Então, o que você vai fazer? Para cada 2 perguntinhas, aí você vai fazendo um desenho. Depois você pinta bem bonito, em fundo branco, recorta. Veja o espacinho para não ficar maior o seu desenho do que o espacinho, tá bom? Aí você vai colar aí no espaço. Legal medir o espaço antes para você fazer um desenhinho, para ele não ficar para fora, senão a página vai ficar aí, né, com uma estética ruim. Então, tem 4 quadrinhos aí, você vai fazendo os desenhos, mas mede o tamanho para você fazer do tamanho que tá aí. Aí você pinta direitinho, a última coisa é recortar e colar. Quais são as perguntas? Nome completo, características físicas marcantes. Então, eu estou imaginando meu personagem, aí eu faço o desenho e colo aí nessa página, tá bom? Não é, ó, presta atenção, não é para você colar primeiro, tá? Primeiro você vai pensar nas perguntas. Então, tá lá, ó. Habilidade extraordinária que usa para desvendar seus mistérios. Qual seria a habilidade dessa sua personagem que você está criando? Extrema inteligência? Enfim, pensa em alguma coisa, em alguma habilidade muito boa, extraordinária, que a sua personagem vai ter. Atrapalha-se quando? De repente, né? Eu poderia
falar assim que no caso o meu detetive, ele poderia se atrapalhar quando ele tomasse café. Ele não podia sentir o cheiro de café, que daí ele ficava confuso. Não sei, estou inventando aqui, tá bom? Invente aí alguma coisa. Quando que ele ia se atrapalhar? Porque ninguém é infalível o tempo todo, não é verdade? Ele tem que ter um ponto fraco aí. E é o que você vai fazer. Atrapalha-se quando, aí você completa. Você está criando uma personagem, no caso, um detetive, certo? Então pensa aí quando que ele se atrapalha, tá bom? Frases de efeito. A gente sabe, por exemplo, que o nosso Sherlock tem uma frase de efeito. Ele fala: elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Você pode inventar uma frase para o seu detetive, combinado? Onde nasceu? Quantos anos possui? Você pode falar que ele nasceu no Brasil, ou você pode falar que ele nasceu no Japão. Quantos anos que ele tem? E vai fazendo sempre os desenhos, tá bom? Por que as pessoas o acham o melhor? Por que, que o seu detetive é o melhor dos melhores? Por que, que as pessoas acham isso? Aí você vai escrever que ele nunca, de repente, né, deixou de descobrir, de desvendar um único caso sequer. Pode ser, né? Então você escreve aí por que, que as pessoas acham que o seu detetive é o melhor, tá bom? Por que decidiu ser detetive? Por que, que a sua personagem decidiu na vida ser detetive? Aí você explica também. Tudo ficção, tudo inventado, tá bom? Depois que você completar tudo isso, frases completas, né, ponto final, letra inicial maiúscula, aí você vai desenhar. Tem 4 quadros aí para você fazer os desenhos. Vai ficar bem legal essa atividade. Capricha, não deixa, vou repetir, tá? Que o seu desenho fique maior, não permita aí que o seu desenho fique maior do que o espaço da colagem. Meça antes para você fazer os seus desenhos, tá bom? Vai ficar muito bacana. Você está criando uma personagem, no caso, um detetive ou uma detetive, tá bom? A criatividade é sua, pode ser homem, mulher, alto, magro, enfim, solta a sua imaginação, tá bom? Muito bem. Um detetive, que é você, criando outro detetive. Olha que bacana, né? Bom, depois, tá? Que você fizer isso, nós vamos então para a página 32. As 10 mais regras de vigilância. Olha que bacana. Põe a data aí. Olha que legal isso, né? Para ser um bom detetive, siga estas regras. 10 regras. Vamos lá? Primeira, haja naturalmente e não deixe tão evidente estar seguindo alguém. Você tem que ser discreto para seguir alguém, né? Você não pode fazer barulho, chamar atenção. Uma boa regra. 2, use disfarce para evitar de ser reconhecido. Um chapéu, um bigode, alguma coisa assim, disfarce. Boa também. 3, seja rápido com os pés. Senão você perde, né? Você está seguindo aí, você perde a pessoa de vista. 4, use sapatos com solas macias para os passos não ressoarem. Tem tipos aí de solados que fazem bastante barulho, né? Quando tá andando, não pode, você tem que ser discreto, então tem que evitar isso. 5, cuidado com as pistas falsas. O bandido pode descobrir que está sendo seguido e deixar pegadas que o levem a outra direção. Não pode esquecer que o bandido pode ser inteligente também. Tem que ficar de olho. 6, quando estiver trabalhando em equipe, desenvolva um sinal ou barulho em código para que possa, né? Para que você possa informar ao outro se o disfarce foi descoberto. De repente, a gente já vê em filme, imita uma coruja, alguma coisa assim, né? Um passarinho, né? Tem que fazer esses códigos quando está trabalhando em equipe. 7, quando sair de um lugar claro para outro escuro, feche os olhos por um segundo. Quando abri-los, será mais fácil ajustar-se à escuridão. Quando você está num lugar claro, se você vai entrar num lugar escuro, né? É bom dar uma fechadinha rápida, né? Enfim, do olho. 8,
Fique perto de paredes e evite os postes com luz se a vigilância ocorrer à noite, né? Para ficar mais assim, né? Camuflado, não pode ficar no claro, né? 9. Conheça a área em que trabalha. Um bom detetive não pode se dar ao luxo de se perder. Pro, você falou 10. É verdade, nós estamos vendo 9. Eu vou chegar lá, tá bom, detetives? Parabéns para quem já descobriu que tem 9 e são 10. Tá observando, hein? Muito bem. Você que vai fazer a regra número 10. Mas antes, eu quero te explicar que esse texto, ele está organizado em forma de lista. Você reparou, ó? 1, 2, 3. Quando a gente faz um texto assim, esse texto, ele está em forma de lista. Bem bacana fazer um texto assim, né? Em forma de lista. Antes de você fazer a regrinha 10, qual foi a que você mais gostou aí? Da 1 até a 9, você vai pintá-la, tá bom? A que você mais gostou. E agora, então, você vai fazer a 10. Pensa em alguma coisa que não está aí. Isso. E coloque aqui a sua regra. Afinal, você já sabe algumas coisas, né, meu detetive, minha detetive? Já pode aconselhar fazendo aí uma regrinha que ainda não foi dita lá no nosso texto, tá bom? Por favor, detetive é observador, não pode errar aí na hora de escrever. Letra maiúscula, se a palavra tem acento, tá bom? O ponto final. Um bom detetive, além de ser observador, ele olha os detalhes. Um ponto final é um detalhe, mas é um detalhe importante. E capricha na letra, ponto lápis, aquelas coisas básicas de um excelente detetive, tá bom? Muito bem. Agora, na página 34, pode colocar a data aí. A gente vai falar um pouquinho, né, do caso das carteirinhas, afinal, sumiram carteirinhas, né? Então, a gente vai fazer a relação aqui dos suspeitos. Sabe aquelas figurinhas que você recortou? Então, olhando aquelas pistas, dá para a gente elaborar, eu vou elaborar junto com vocês, para nós pensarmos juntos, detetives, estou dando uma consultoria, afinal, eu também sou detetive. Shhh, segredo. Mas, enfim, vamos então aos nossos suspeitos, tá bom? Primeiro suspeito, o cachorro, o Rufus, se a gente olhar aquelas figurinhas, a gente vai ver que o Rufus fica o tempo inteiro brincando, Então, e ele rasga algumas coisas ali, né? Vocês repararam, né? E olha, tem um detalhe. De dia ele fica dentro da casa, mas à noite ele dorme na casinha dele lá no quintal. Repararam nas pistas? Não reparou? Então repara lá. Muito bem. Outro suspeito, o adolescente do ônibus. Vocês repararam como ele olha, né? Aquele menino lá pode ser um suspeito, né? Não é à toa que ele aparece aí como uma pista, né? Lá nas figurinhas, aquele loiro, tá bom? A vizinha idosa. E se essa vizinha aí não gosta de barulho, né? E essa vizinha espionando, a gente viu que ela ficou olhando, né? Então, pode ser aí uma suspeita vizinha. Por que não? A menina de cabelos escuros. Aliás, a gente vê nessas pistas que ela está com duas carteirinhas. Vocês repararam? Então, como essas carteirinhas foram parar na mão daquela menina, detetives? Coisa para pensarmos, não é verdade? E tem também o próprio Bruno, né? Porque de repente ele pode estar mentindo. O Bruno, por que não? Ele que estava com as carteirinhas, não é verdade? Pode ser que ele mentiu. Todas as hipóteses para um bom detetive precisam ser levantadas. Depois a gente vai descartando, mas tudo tem que ser analisado. Um bom detetive não deixa escapar nada. Muito bem. Agora, meus amores, pause o vídeo para você copiar na página 34 os nossos suspeitos.
Vou continuar, combinado, meus detetives? Meus lindos detetives. Olha que legal, né? Estamos sendo detetives e essas habilidades vão nos ajudar na nossa vida. Atenção ao escrever, atenção quando alguém explica alguma coisa, observar, qualidades muito boas, né, meus detetives? Vamos continuar então? Bom, anotações do caso, lá na página 35. Então, reparando, olha, para a gente fazer essas anotações, a gente tem que reparar aqui, ó. Lembra dessas figurinhas? Essas figurinhas são as pistas do caso. Então, a gente vê lá, né, o Rufus, a gente vê o Bruno, o Rufus aqui, ó, cheirando as carteirinhas no chão, a gente vê tudo isso. Olha o Rufus picando alguma coisa, a gente vê o Bruno contando as carteirinhas. Quando ele sai da escola, ele sai com todas. Isso significa que não aconteceu nada dentro da escola, né? Aqui a gente vê aquela menina que eu estava falando, né? Morena, essa menina misteriosa. A gente vê a vizinha de olho. Olha aqui o adolescente, né? E o Rufus à noite, observem, detetives, que ele não dorme dentro da casa, não é verdade? Muito bem. Pensando nessas pistas, não é verdade, detetives? Olha só as nossas anotações. O Rufus, cachorro do Bruno, não é? Cheirou as carteirinhas que estavam no chão e também rasgou alguns papéis do Bruno. Rufus ficava dentro de casa durante o dia, mas à noite dormia em sua casinha no quintal. Vamos anotar na nossa caderneta aí, né? Sherlock Holmes tinha a caderneta dele, nós temos a nossa. O adolescente loiro que estava perto do ônibus ficou olhando muito para o Bruno. Por que ele olhava tanto? Será que ele tem alguma coisa a ver com essa história? A vizinha idosa não gostava do barulho que o Bruno fazia quando brincava com o Rufus. Imagina, né? O Rufus, o Bruno brincando, barulho, pessoa de mais idade não gosta muito de barulho, né? Vamos considerar isso, detetives. Opa, a menina morena, aquela misteriosa, né? Está com as duas carteirinhas. Como que isso aconteceu? Tem um mistério aí. Como que essas carteirinhas chegaram na mão dessa menina? Ela não faz parte do clubinho. Interessante, não é? Temos que pensar, detetives. Será que o Bruno está mentindo? Quem será essa menina misteriosa, hein? Como as carteirinhas foram parar nas mãos dela? Precisamos pensar, detetives. Precisamos sim. Bom, se você quiser anotar mais alguma coisa, sinta-se à vontade e continue com as suas anotações, combinado? Pode ser que seu olhar perspicaz, seu olhar atento de detetive tenha observado mais algumas coisas, pode acrescentar. Combinado? Olha, reparou que eu fiz parágrafo aí? Não é porque são as notas, as nossas anotações que a gente vai esquecer, né, de algumas regras da nossa língua portuguesa. Então é um texto, parágrafo, não é verdade? Escreve até o final da linha, separe em sílabas quando for preciso, tá bom? Sinais de pontuação, isso, acento quando for preciso colocar na palavrinha. Não se esqueça de observar tudo isso também, certo, meu querido detetive? Certo, minha querida detetive? Muito bem. Continuando então, aqui estão as pistas, né? Se você quiser dar uma olhada, você pode pausar o vídeo, ficar olhando aqui, né? Observe atentamente as pistas do nosso caso. Muito bem. Lição de casa 8 agora para você, meu querido, minha querida. Página 118 fala de criptografia. O que é uma criptografia? É o nome que a gente dá à técnica de escrever mensagens em código, tá bom? É uma informação criptografada. O WhatsApp tem isso, tá bom?
É mensagem criptografada. Ela parece ilegível, mas ela pode ser decifrada pelo destinatário autorizado, que vai ter o código, tá bom? Muito bem, então olha só que fácil a lição de casa, detetive. Você vai ter que preencher essas lacunas do texto, tá bom? Então tem a 1, 2, 3, aquela coisa toda que vocês estão vendo aqui, certo? Ó, 2, 1, tá fora de ordem. Então, ó, número 2 aqui, número 6 aqui, número 1 aqui. Muito bem, detetives? Pergunta 1. Mamífero da mesma família dos cavalos, cuja pelagem consiste num conjunto de listras de cores contrastantes. Quem é primo aí do cavalo que tem listras, preta, branca, já sabe. Letra de forma, você vai escrever aqui o nome deste animal. Muito bem, símbolos iguais, letras iguais. Então, você descobriu, por exemplo, que esse triângulo aqui é a letrinha Z. Aí você vai colocar Z em todos que estão aqui. Descobriu a palavrinha número 1? Olha onde você vai colocar número 1. Neste espaço aqui. A 2, você vai preenchendo. Ah, eu não sei. Vai vendo os símbolos, ó. Se aqui é Z, aqui também é Z. Símbolos iguais, letras iguais. Aí você vai descobrir a 2. Olha aqui, coloca nesse espacinho a palavrinha. Combinado, detetives? Vamos decifrar essas palavrinhas para completar o nosso texto. Combinado? Que legal, hein? Muito legal. Meus amores, se ficou alguma dúvida, pode escrever para mim. Combinado? Um super beijo. Beijo virtual pode. Capricha aí, hein, meu detetive, minha detetive? Tô de olho em vocês, hein? Meus amores. Tchau, tchau. Beijo.